Oi, seja bem-vindo! Esse é o primeiro vídeo oficial mesmo aqui do canal, porque eu tinha aparecido, mas foi para me apresentar e falar um pouco sobre os conteúdos e informações que você vai encontrar por aqui. Então hoje, estou colocando a mão na massa e já vou trazer informação para te ajudar a cuidar melhor da sua saúde mental. Para começar, eu já escolhi um tema que é bem importante e que é recorrente na minha prática clínica. Muitos pacientes chegam na sessão de terapia falando sobre as dificuldades que eles encontram para fazer mudanças. Então, o vídeo de hoje é para te ajudar a entender por que é tão difícil mudar e identificar quais são as dificuldades que podem estar atrapalhando o seu processo de mudança por aí. Uma das perguntas que as pessoas mais se fazem é: por que é tão difícil mudar? Eu não sei se você já passou por alguma dificuldade enquanto tentava mudar um comportamento ou um hábito, mas se sim, saiba que você não está sozinho. Fazer mudanças é realmente muito difícil e várias pessoas encontram dificuldade nesse processo. E parece que o tempo todo a gente é confrontado com o quão difícil é fazer mudanças, porque querer mudar faz parte do comportamento do ser humano. Se você perguntar para qualquer pessoa se ela quer mudar alguma coisa nesse momento, ela provavelmente vai responder que sim. Tanto que a gente começa o ano já com uma lista de metas. E quando a gente olha essa lista, a maior parte dela está dizendo respeito a fazer uma mudança. As pessoas querem mudar algum comportamento, deixar de fazer alguma coisa ou começar a fazer alguma coisa. Então faz parte do ser humano querer mudar. Então por isso o tempo todo a gente encontra essa dificuldade, a gente se depara com essa dúvida e essa frustração por ser tão difícil fazer uma mudança. Mas sim, algumas pessoas acabam tendo mais facilidade do que outras para fazer mudanças, porque eu sei que você pensou naquele fulano, naquela fulana que você conhece e que fez uma mudança extraordinária de vida. Sabe aquela pessoa que conseguiu mudar completamente a alimentação, que acabou perdendo muito peso, ou aquela pessoa que hoje medita, corre e passa pouquíssimo tempo no celular? Todas aquelas mudanças que a maioria das pessoas gostaria de fazer? Sim, tem algumas pessoas que têm mais facilidade do que outras. E quando a gente se depara com essas histórias de grandes mudanças, é muito comum a gente acabar se comparando. Mas vamos destacar que as mudanças elas não acontecem da noite para o dia. Essas grandes transformações que as pessoas realizam na vida, elas geralmente são resultados de várias mudanças que a pessoa vai fazendo ao longo do tempo. Então, são dias, semanas, meses, anos que trazem esse resultado extraordinário. Nada acontece da noite para o dia. E eu sei que quando a gente vê essas histórias, geralmente a gente começa a se questionar: o que será que essa pessoa fez? Será que foi sorte? O que ela fez de diferente? O que será que ela fez que eu não estou fazendo? E a gente quer usar essas histórias para inspirar a nossa mudança. Então, uma coisa que provavelmente essa pessoa fez foi algo diferente. Porque se a gente continua fazendo sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre o mesmo. As pessoas que conseguem realizar mudanças acabam descobrindo qual é a dificuldade, qual é a pedra que tem ali no meio do caminho que separa a vida atual da vida que você gostaria de ter fazendo essa mudança. Então, as pessoas que conseguem mudar, elas fazem alguma coisa diferente. Elas identificam qual é a dificuldade delas e trabalham para que essa dificuldade não atrapalhe mais. Então, é isso que você também precisa fazer. Fazer algo diferente, porque se fizer a mesma coisa, vai se manter no mesmo lugar. E identificar qual a sua dificuldade para realizar uma mudança. E eu sei que você deve estar se perguntando, por que é tão difícil mudar? Por que na prática a gente não consegue fazer as mudanças que a gente quer? Primeiro, porque mudar é difícil. Mas eu quero destacar aqui algumas razões do porquê é tão difícil fazer mudanças. Primeiro ponto, mudar é difícil porque mudar é desconfortável. Quando a gente vai fazer uma mudança, geralmente a gente tem que começar a fazer alguma coisa que a gente não fazia, ou deixar de fazer alguma coisa que a gente estava acostumado a fazer e que está fazendo mal, ou que a gente precisa parar. Então, esse processo envolve desconforto. Geralmente a gente vai ter que começar a fazer uma coisa difícil, ou a gente vai ter que parar algo que era muito natural para a gente. Por exemplo, quando você está fazendo uma mudança na sua alimentação, geralmente o que vai acontecer é que você vai precisar reduzir ou eliminar alguns alimentos, por exemplo, alimentos que são mais calóricos, mais gordurosos, se você está querendo perder peso. Ou você vai ter que começar a comer alguns alimentos que vão fazer bem para a sua saúde, como começar a comer
frutas, vegetais, legumes, fibras. Então você percebe que ou você vai deixar de fazer alguma coisa ou vai ter que começar a fazer alguma coisa. E esse processo pode ser muito desconfortável, principalmente se a gente tem que começar alguma coisa do zero, como uma atividade física. Você sair do sedentarismo, do não fazer nada para começar a fazer alguma coisa. Esse processo é desconfortável. Por isso, mudar é desconfortável e é difícil. Outro fator que dificulta o processo de mudança é que o nosso cérebro, ele ama o que é conhecido. Ele está o tempo todo tentando economizar energia, se manter estável, manter as rotinas. Por isso, os hábitos se mantêm por muito tempo. Então, quando a gente vai fazer um processo de mudança, para o cérebro, aquilo é terrível, porque ele não quer gastar energia, ele não quer ter que se readaptar, ele não quer mudar o jeito que ele está funcionando. Então, no começo de uma mudança, ele pode ser meio que um vilão, te atrapalhando, te fazendo querer desistir, não querendo gastar energia. Então, como o cérebro atua dessa forma, tentando manter a estabilidade, a rotina, o jeito tradicional dele de funcionar, no começo do processo de mudança, ele pode ser esse grande vilão. Mas ao longo do tempo, ele acaba se adaptando e mantendo essa mudança na sua vida. Mas saiba que no começo é difícil também porque o nosso cérebro atrapalha muito. E por último, também pode ser muito difícil fazer mudança por conta de bloqueios emocionais e cognitivos. Os bloqueios emocionais se referem à dificuldade que você pode ter para lidar com algumas emoções. O processo de mudança, ele pode vir acompanhado de emoções que são bem desagradáveis. A ansiedade, a frustração, o medo. Então, se você não tem facilidade para lidar com essas emoções, porque a gente pode ter dificuldade para lidar com algumas emoções mais do que com outras. Isso vai atrapalhar ainda mais o seu processo de mudança. Então, é importante você estar preparado para lidar com essas emoções que são muito comuns de acontecer em um processo de mudança. Senão, isso dificulta ainda mais esse processo. Já os bloqueios cognitivos se referem a crenças e pensamentos que aparecem quando você está tentando fazer uma mudança. Geralmente são ideias carregadas de autocrítica e muito negativas, como eu não vou conseguir manter isso por muito tempo, não vai adiantar fazer essa mudança, ou eu não tenho capacidade para mudar. Essas ideias parecem que não influenciam, mas elas têm um peso muito grande em como você se sente e também na sua ação, em como você vai se comportar. Se você pensa que você não é capaz de fazer uma mudança, isso pode te levar a ter emoções mais desagradáveis. Você pode ficar triste, desmotivado, e isso influencia o seu comportamento. Se eu acho que eu não vou conseguir mudar, eu acabo não fazendo o que eu preciso para fazer essa mudança. Grava essa ideia com você. Nosso pensamento, ele influencia diretamente como a gente se sente, emocionalmente e também os nossos comportamentos. Por isso é importante estar consciente dos tipos de pensamentos ou crenças, que são essas ideias mais rígidas que a gente carrega, que podem aparecer na sua mente quando você está pensando em começar ou fazer uma mudança. Esses são fatores gerais que mostram por que é tão difícil mudar. Mas você, individualmente, pode apresentar algumas dificuldades que também são bem gerais. A maioria das pessoas, quando enfrentam dificuldades para fazer mudanças, tem dificuldade nesses 4 fatores que eu vou compartilhar agora com você. Então, nesse ponto, eu quero te convidar a autoavaliar a sua experiência no processo de fazer mudanças, para que você entenda quais dessas dificuldades podem estar te atrapalhando por aí. Aqui são os motivos que fazem as pessoas travarem ou terem muita dificuldade no processo de mudança. Primeiro, o medo de falhar. Se toda vez que você vai pensar em fazer uma mudança, vem aquele pensamento do e se isso não der certo, se eu não conseguir manter isso por muito tempo, é porque você tem medo de falhar e medo de errar no processo de mudança. Isso trava completamente o seu processo. Por quê? Errar, falhar, recaídas, tudo isso faz parte do processo de mudança. É muito irreal a gente esperar que o processo de mudança vai ser linear, que você não vai ter que readaptar nada, que você não vai errar, que você não vai ter recaídas. Quando a gente aceita a ideia de que o erro e a falha vão fazer parte desse processo, fica muito mais fácil você se engajar na mudança. Então, vamos plantar essa ideia de que o processo de mudança ele é marcado por erros, readaptações e recaídas. Muitas vezes você começa com um novo comportamento ou um novo hábito e acontece algum imprevisto, você tem que readaptar. Digamos que você começa a fazer atividade física, de repente você se machuca e tem que parar por um tempo. Você pode retomar esse processo quando você entende que a recaída, os imprevistos fazem parte.
Quando você fica com muito medo de falhar e você acaba se machucando, pode ser que aquilo te faça querer desistir completamente. Por isso é importante ter em mente que o medo de falhar não te ajuda, ele te atrapalha completamente em um processo de mudança. Você precisa estar aberto à ideia de que você vai errar e você vai falhar, e isso faz parte do processo, tá tudo bem. O segundo fator que mais atrapalha as pessoas no processo de mudança é a falta de direcionamento. Muitas vezes você quer mudar, mas não sabe nem por onde começar. Então é importante ter um plano básico. Não precisa ser aquele plano super estruturado, com cada estratégia milimetricamente planejada. É um plano básico, que você saiba por onde você pode começar e qual seria o segundo ou terceiro passo para você continuar com a sua mudança. Também é legal você ter em mente por que você está fazendo aquilo, qual a motivação para você fazer aquela mudança. Às vezes você decide fazer uma mudança, mas não foi por sua própria vontade. Alguém te falou para fazer, ou você foi com a moda do momento. Então fica muito mais fácil da gente manter a nossa motivação se a gente sabe por que a gente está fazendo aquela mudança. Então, você junta o direcionamento com o plano básico com a motivação do porquê você quer mudar. E isso vai te ajudar a fazer esse processo de mudança de uma forma mais tranquila. O terceiro fator que atrapalha muito o processo de mudança é a autocrítica. Quando eu falo sobre autocrítica, eu estou falando daquela voz super rígida, super crítica, que te cobra o tempo inteiro, que fica aí dentro da sua cabeça. A autocrítica faz parte do nosso dia a dia, muitas vezes ela atua como um protetor. Ela está tentando proteger a gente de se frustrar, de errar, de se decepcionar ao longo do nosso caminho. Porém, muitas vezes essa voz autocrítica, ela está extremamente rígida e ela não tem nenhuma evidência de que você realmente precisa se preocupar tanto assim com o seu processo de mudança ou com o que quer que seja que você está tentando fazer. Para lidar com a autocrítica, é importante você entender que sempre que ela está muito generalista, muito excessiva, ela pode ter um conteúdo disfuncional. Então é importante que você questione essas ideias. Muitas vezes, no processo de mudança, a gente vai precisar experimentar, porque a gente não consegue fazer previsões, a gente não tem uma bola de cristal para saber se aquilo vai dar certo, se vai funcionar em um dia, em um ano. Então a gente precisa testar. E para conseguir testar, é importante fazer esse trabalho de questionar os seus pensamentos, tentar buscar evidências, fazer com que esse controlador que fica aí dentro da sua cabeça te permita experimentar e encontrar resultados reais. Então, a autocrítica precisa sempre ser trabalhada. Ainda que pareça que ela está tentando te proteger, muitas vezes ela te deixa travado e limitado. O quarto e último fator que atrapalha as pessoas no processo de mudança é esperar pela motivação. Aqui é onde muitas pessoas acabam empacando. Porque, na verdade, a motivação ela vem depois da ação. Outra coisa para você gravar por aí: a ação precede a motivação. Ou seja, a ação vem antes da motivação. Você precisa começar a fazer alguma coisa para depois se sentir motivado. No senso comum, parece que a gente tem a ideia de que eu preciso ter muita vontade ou estar muito animado, muito motivado para começar a fazer uma mudança. Daí vem aquelas ideias do tipo: ah, na segunda-feira eu começo a ir para academia, ou no começo do mês eu vou estar mais animada e eu começo a fazer essa dieta. Não. Na verdade, a gente tem que começar a agir para depois a gente se sentir motivado. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente tem um senso de eficácia, de realização, que isso gera essa motivação e faz com que a gente queira continuar. Então, não se esqueça, nada de ficar esperando se sentir motivado, animado ou com vontade. Você precisa começar mesmo sem muita vontade e depois que você começa que a motivação vem. Nada de ficar esperando a motivação aparecer antes de agir. E aí, você conseguiu identificar se alguns desses fatores têm te atrapalhado por aí no seu processo de mudança? Então, agora o seu trabalho é se monitorar sempre que você estiver tentando fazer alguma mudança e entender como você pode tirar essa pedra que está no meio do teu caminho, te atrapalhando de alcançar as mudanças que você quer para a sua vida. E óbvio, como uma boa psicóloga, eu preciso te contar que, em um processo de psicoterapia, você pode realizar esse processo de mudança junto com o suporte de um profissional que vai te dar apoio, que vai te orientar ao longo de todo esse processo. Vai ser mais fácil identificar as dificuldades que você está apresentando e começar a trabalhar nas mudanças necessárias para você atingir os seus objetivos de vida e ter mais qualidade ou o que quer que você procura nesse momento. Principalmente se você precisa fazer mudanças que são
muito importantes, urgentes, super necessárias, ter o acompanhamento de profissional pode te ajudar e muito nesse momento. Dá para fazer essas mudanças sozinho, monitorar, identificar? Sim, mas com a ajuda de um profissional pode ser um pouco mais tranquilo, né? E aí, além do mais, você vai ter todo o suporte e acolhimento que você precisar durante o processo. Então é isso, esse tema é muito importante e bem amplo, e eu vou continuar falando sobre ele por aqui. Até porque, como eu disse lá no começo, a maioria das pessoas sempre quer realizar alguma mudança na vida. As mudanças são importantes para a gente se aproximar dos nossos objetivos e da vida que a gente quer viver. E muitas vezes é um processo difícil, porque é difícil mesmo. Ainda que algumas pessoas tenham mais facilidade, não deixa de ser um processo desconfortável. Mas quase tudo na vida que a gente precisa fazer vai exigir que a gente faça coisas difíceis, vai exigir fazer algo diferente para a gente ter resultados diferentes. Então, esse vídeo é para te ajudar nesse processo de mudança. E eu espero que esse seja um espaço que você aprenda um pouco mais como fazer mudanças e também que seja um espaço de suporte para você se sentir acolhido ao longo desse processo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber o lembrete de quando saírem vídeos novos por aqui. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode me encontrar em @amarcelapsi no Instagram e no TikTok. Por lá você também descobre como começar a fazer seu processo de terapia comigo. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!